Que a paz divina alcance quem nos ouve hoje, trazendo uma bênção muito especial, cheia de luz e proteção, para o dia e para toda a semana de cada pessoa que acompanha a gente nesta jornada. É uma imensa alegria abrir mais este mergulho profundo no conhecimento. Ah, com certeza. É sempre muito bom estar aqui de novo. E, hoje o nosso roteiro tem a densidade e, sabe, o suspense de um verdadeiro thriller geopolítico. Totalmente. Só que ambientado no mundo antigo. Nós vamos analisar a queda espetacular, violenta e de uma forma até incrivelmente poética de um império que se considerava a força mais invencível da Terra. Estamos falando da Assíria, e mais especificamente da capital deles, a imponente e aterrorizante Nínive. O contraste que a gente vai explorar hoje é fascinante, porque estamos lidando com o auge de um poder que parecia absoluto, né? Inabalável. E, de repente, a rapidez chocante do colapso deles. Exato. Para quem gosta de estudar a ascensão e queda de grandes civilizações, Nínive serve como, o estudo de caso definitivo sobre aquela arrogância desmedida que sempre antecede a ruína total. Sem dúvida. E para guiar essa nossa investigação histórica e textual hoje, a gente tem uma base de fontes riquíssima. Nós vamos mergulhar no capítulo 3 do livro bíblico de Naum. Para isso, estamos usando as traduções precisas e as notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, em conjunto com os comentários densos e muito reveladores do estudioso Elliott E. Johnson. Que são fantásticos, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão aqui é desvendar os motivos que levaram a esse julgamento divino tão severo sobre a cidade. Vamos explorar as imagens viscerais que o profeta usa para descrever o colapso e extrair essa mensagem atemporal sobre o limite da crueldade extrema. E o texto de Naum não perde tempo preparando o terreno com gentileza, sabe? Ele vai direto ao ponto, o objetivo é mostrar a vulnerabilidade de qualquer poder humano quando ele se divorcia completamente da moralidade. Perfeito. O comentário do Johnson ajuda a gente a entender que a linguagem ali não é só licença poética. É um reflexo literal do que a Assíria representava para o mundo daquela época. O capítulo já começa com uma acusação brutal. Uma frase curta, mas que tem um peso imenso. Ai da cidade sanguinária. Nossa, sim. O profeta escreve uma metrópole que foi construída sobre alicerce de mentiras, cheia de roubo e que, tipo um predador, literalmente não solta a presa. A imagem é de uma violência contínua, uma montanha incalculável de cadáveres onde as pessoas tropeçam nos corpos. E o comentário do Elliott E. Johnson joga uma luz essencial sobre esse ai. No hebraico, não é só uma interjeição de tristeza, pronuncia uma dor ou uma morte iminente, inevitável, sabe? Uma sentença. Exatamente, uma sentença. Nínive não ganhou esse título de cidade sanguinária por acaso. O derramamento de sangue não era uma consequência infeliz da guerra. Era uma política de Estado. Sim. Movida por uma sede de poder que a gente pode chamar de psicopática mesmo. O Johnson traz uma citação de um pesquisador chamado Mayer, que detalha o nível dessa atrocidade. E olha, chega a dar calafrios. É assustador. Porque os métodos deles iam muito além de simplesmente vencer uma batalha e tomar o território, né? Muito além. O texto do Mayer menciona práticas que são puro terrorismo psicológico. A crueldade era o principal instrumento de dominação deles. O Mayer aponta que era a prática regular do exército assírio cortar mãos, pés, orelhas e narizes dos inimigos capturados. Meu Deus. Eles arrancavam os olhos dos prisioneiros, faziam decapitações em massa. E não parava aí. Eles amarravam essas cabeças decepadas em videiras ao redor das cidades conquistadas ou faziam pilhas gigantes de crânios humanos bem na frente dos portões principais. Era um aviso visual, né? Para qualquer um que pensasse em se rebelar. Exatamente. É uma crueldade tão sistematizada que beira o inimaginável para os nossos padrões. E a citação também menciona o esfolamento de prisioneiros vivos. Sim, arrancar a pele. O que mostra um nível de sadismo institucional bizarro. O processo de remover a pele de uma pessoa gradualmente não tem utilidade militar nenhuma, a não ser espalhar um terror tão paralisante que as outras nações se renderiam antes do exército assírio chegar.
E as mentiras que o texto menciona se conectam justamente com isso. São as táticas diplomáticas enganosas que eles usavam para subjugar reinos menores. A diplomacia assíria era uma armadilha. Eles ofereciam aqueles falsos tratados de proteção, não é? Isso. Eles diziam para uma nação menor que, se pagassem tributos absurdos, seriam protegidos. Mas, no fim das contas, a nação acabava sugada, escravizada e destruída de qualquer jeito. Aí tem uma mudança no texto que me chamou muita atenção. Ele para de falar só dessa violência bélica de espadas e lanças e, de repente, traz uma metáfora bem curiosa para uma potência militar. A metáfora da sedução. Isso. Ele chama Nínive de bela e encantadora prostituta e de mestra de feitiçarias. A Nínive militarizada vira uma figura de sedução profunda. O comentário do Johnson mostra que tem duas camadas de interpretação para essa acusação. E as duas são essenciais para entender o império. A primeira é essa dinâmica política e econômica. Certo. Assim como uma prostituta usa seus atrativos para seduzir os clientes e lucrar sobre eles, Nínive usava o esplendor material, a riqueza aparente e o fascínio do seu poder militar para atrair as nações vizinhas. Eles vendiam uma ilusão de segurança e parceria comercial que fatalmente terminava em escravidão. Uma sedução letal. E a segunda camada, que o comentário aponta, entra num território ainda mais obscuro. Sim, a segunda camada sugere uma alusão muito intencional a Ishtar. A deusa. Exato, a principal deusa assírio-babilônica. E, curiosamente, ela governava sob duas esferas, o sexo e a guerra. Ela frequentemente era chamada de prostituta em textos antigos e os mitos dela envolviam atos de extrema selvageria. Faz todo sentido com o perfil da cidade. E tem a questão do título mestre de feitiçarias, que tem um fundo histórico super prático também, né? E demais, a feitiçaria era uma engrenagem central no governo assírio. A ansiedade de manter um império construído sobre o terror era tão grande que eles usavam milhares de encantamentos, feitiços e um sistema obsessivo de leitura de presságios. Eles tentavam controlar o futuro lendo os sinais na natureza. Isso. Observando o voo de pássaros, o formato das nuvens, os sonhos dos governantes. É uma mistura paradoxal e muito tóxica. O estado com o maior exército do mundo vivia paralisado pela ansiedade. Inseguros, no fundo. Sim, dependendo de ocultismo institucionalizado para tomar qualquer decisão política ou militar. E essa dependência mostra a fragilidade psicológica por trás da fachada de ferro deles. Tudo isso prepara o palco para a virada dramática do texto. E que virada! Porque se a acusação de violência, sedução e feitiçaria é pesada, a sentença divina anunciada em seguida é de uma humilhação esmagadora. A mudança de tom é arrepiante. O texto sai da observação profética e Deus passa a falar em primeira pessoa. Ele declara abertamente: eis que eu estou contra você. É o Senhor dos Exércitos emitindo a sentença final. Exatamente. E o castigo descrito não é só a derrota militar. É um espetáculo público de humilhação. A promessa é de levantar as saias da cidade sobre o próprio rosto, expor a nudez dela às nações que ela subjugou e jogar sujeira sobre ela. A lei da reciprocidade divina aí é notável. É a ironia poética do julgamento. As ações desavergonhadas de Nínive, que violentou tantas culturas, seriam agora correspondidas com a exposição desavergonhada dela mesma. E a mensagem subjacente é muito clara, temporal mesmo. A autoridade divina se coloca frontalmente contra qualquer nação, não importa quão inabalável ou rica ela pareça, se essa nação pisotear sistematicamente a dignidade humana. E sobre essa palavra específica para a sujeira, o comentário do Johnson traz uma nota etimológica fascinante sobre o hebraico original, que aprofunda demais o significado dessa humilhação. A palavra hebraica que Naum usa é shikox. O comentário ensina que no Antigo Testamento esse termo frequentemente se refere a coisas consideradas absolutamente detestáveis, abomináveis mesmo. Muitas vezes é usado para descrever ídolos falsos, coisas profanas e até excremento humano e lixo. A ironia é brilhante e brutal. A gente precisa lembrar que Nínive
era famosa pela glória arquitetônica dela. Sim, os palácios. Os palácios gigantescos, os touros alados esculpidos em pedra, os jardins majestosos. Ela seduziu o mundo com essa beleza. E agora, essa cidade obcecada pela estética do poder seria reduzida, literalmente, a um espetáculo de fezes, lixo e desprezo. O texto diz que ela seria feita de espetáculo, arruinada a tal ponto que as pessoas fugiriam exclamando: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? E a resposta implícita a essa pergunta retórica é um vazio absoluto. Ninguém. Ninguém. As crueldades alienaram de forma irreconciliável todas as vítimas. A capital imperial, o centro do mundo, seria exposta na forma mais abjeta e não atrairia mais ninguém. Não haveria aliados para enviar tropas de socorro, não haveria reinos vizinhos para lamentar a perda, porque simplesmente não restou ninguém na região que não tivesse sofrido amargamente nas mãos deles. O que nos leva ao argumento que o profeta usa para provocar Nínive. Ele pergunta se eles se acham melhores que Tebas ou Noamon, como os hebreus se referiam a ela. A famosa Síndrome de Tebas. Essa parte é genial. Para quem nos acompanha ter uma ideia da dimensão, Tebas ficava lá no sul do Egito, na região onde hoje temos a cidade de Luxor. Era uma metrópole colossal. A imagem definitiva de invulnerabilidade no mundo antigo. Era impressionante. Construída às margens do rio Nilo. E os canais do rio fluíam ao redor e por dentro dela, servindo como fossos gigantescos. As águas naturais eram as muralhas inquebráveis dela. A geografia fazia de Tebas um pesadelo logístico para qualquer invasor. Mas o Johnson lembra que não era só a defesa natural. Tebas estava no centro de uma teia de alianças formidáveis, com recursos que pareciam inesgotáveis. O texto lista esses aliados estratégicos. Quais eram eles mesmo? Tinha Cuxi, que abrangia o sul do Egito, o atual Sudão e o norte da Etiópia. Tinha o próprio poder central do Egito, Puti, que muitos localizam na costa do Mar Vermelho, perto da Somália, e a Líbia, cobrindo o flanco oeste. As defesas e os exércitos de apoio se estendiam por milhares de quilômetros. E aqui que a arrogância de Nínive se vira contra ela mesma. É um argumento de mestre do profeta. Porque Tebas, com todos esses exércitos infinitos e muralhas de água, caiu em 663 a.C. E quem foi responsável por destruir essa fortaleza intocável? O próprio exército da Assíria. Foram os ninivitas que marcharam até lá e reduziram tudo a cinzas. E os registros da própria Assíria narram isso com orgulho, não é? Com um orgulho doentio. E, mantendo o padrão de terror deles, cometeram atrocidades indescritíveis contra a população de Tebas. O Johnson destaca o nível de crueldade descrito no texto. Os soldados não só levaram cativos, eles despedaçaram implacavelmente as crianças nas esquinas de todas as ruas, à vista pública. Uma tentativa deliberada de aniquilar a geração futura. Sim, para erradicar qualquer esperança de reconstrução. E para quebrar o espírito dos líderes sobreviventes, eles tiraram a sorte sobre a nobreza de Tebas, transformando príncipes que viviam no luxo em escravos acorrentados. Então, quando Naum desafia Nínive perguntando: será que você é melhor do que Tebas? A implicação histórica é um soco no estômago. Ele está dizendo: vocês lembram do banho de sangue que causaram em Tebas? Vocês destruíram o império mais seguro da Terra? O que faz vocês pensarem que a muralha de vocês vai resistir? A mensagem é que Nínive vai beber do próprio veneno. A balança da justiça divina entra em perfeito equilíbrio histórico aí. O que Nínive fez com Tebas seria feito com Nínive. E o comentário ainda ressalta a descrição de que eles agiriam como pessoas embriagadas durante o cerco. Isso. O Johnson pontua que isso pode ser lido de duas formas complementares. Pode ser uma metáfora para o estado de desorientação total, tontos sob a pressão do ataque, e também a realidade literal de soldados se embebedando na tentativa desesperada de amortecer o pânico e a realidade da morte. E sabendo de toda essa hipocrisia, a forma como o colapso acontece na prática é quase uma ironia cômica. No versículo 14, o profeta usa um sarcasmo cortante. Ele começa a dar ordens zombeteiras para Nínive. Tire água para o cerco,
Amasse o barro, faça tijolos. Exato. É como se Naum dissesse: vamos, trabalhem até a exaustão, construam muros mais altos. Todo esse esforço desesperado de vocês não vai servir para absolutamente nada. E a história confirma que esse sarcasmo era profeticamente preciso. Totalmente. Porque quando a coalizão de medos, citas e babilônios atacou Nínive em 612 a.C., todo o esforço de defesa desmoronou. Para ilustrar essa fragilidade, o texto traz a analogia brilhante das figueiras. Essa imagem é muito conectada com a experiência agrícola de quem lia a mensagem. O profeta diz que as fortalezas da Assíria seriam como figueiras carregadas de figos maduros. O Johnson explica que o primeiro rendimento das figueiras, os figos maduros, tem uma característica peculiar. O menor movimento nos galhos faz com que eles se soltem. Então, as defesas inquebráveis de Nínive seriam tão fracas que bastaria o exército inimigo dar uma leve sacudida na cidade e as fortificações cairiam com uma facilidade vergonhosa. Cairiam direto na boca de quem quisesse devorar. Para um povo que construiu a identidade em cima do mito do guerreiro feroz como um leão, descobrir que cairiam como frutas podres era a desconstrução final da identidade deles. O texto até provoca dizendo que os guerreiros se tornariam como mulheres, que era uma expressão idiomática da época para soldados que perdem a força e ficam paralisados de medo na batalha. E além da figueira, tem a metáfora dos gafanhotos, que eu acho uma das partes mais sofisticadas desse comentário. Estrangeiros. Que seriam como uma praga incontrolável de gafanhotos. Isso, descendo sobre a plantação e consumindo quilômetros em horas. A coalizão invasora consumiria a arquitetura de Nínive com fogo e os habitantes com a espada. Em resposta, o texto diz sarcasticamente a Nínive para multiplicar seus próprios soldados como gafanhotos, indicando que não importava o tamanho do exército, o destino já estava selado. Mas a segunda parte da metáfora dos gafanhotos é que atinge o cerne do poder deles. O alvo, dessa vez, não é o inimigo, mas a elite econômica e governamental da própria Assíria. Porque o império não era sustentado só por generais. Era uma máquina econômica vasta. Nínive formou um número incalculável de comerciantes, burocratas e príncipes. Eles se multiplicaram como gafanhotos nos tempos de paz, para sugar as riquezas do mundo, não é? Trazendo tudo para enriquecer a capital. Exato. Porém, a lealdade dele estava atrelada exclusivamente ao lucro e à segurança pessoal. E o profeta observa o comportamento dos insetos para descrever a covardia humana. É a imagem poética do contraste entre o frio e o sol quente. O texto nota que em dias frios, que simbolizam a zona de conforto e a prosperidade do império, esses grandes gafanhotos pousam tranquilos sobre os muros de Nínive, aproveitando a segurança das fortificações. Mas quando o sol finalmente nasce e começa a aquecer... O calor do sol, no caso, é a pressão insuportável do cerco militar, o perigo real. E quando esse perigo real aparece, a elite comercial não pega em armas. Assim como o gafanhoto sob o sol quente, eles batem as asas e voam para longe. Somem. Fogem e ninguém sabe para onde foram. A elite evapora da noite para o dia. A mensagem central é que o dinheiro acumulado e a estrutura corporativa do império são inúteis na hora do julgamento final. O capital foge diante do perigo verdadeiro. Nossa, e essa fuga desesperada do dinheiro e das lideranças muda o tom do texto de novo. Aquele ritmo frenético de batalha desaparece e dá lugar a um silêncio assustador. O final do capítulo vira um cântico fúnebre. O texto diz: os seus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa juntá-lo. O encerramento histórico que o Johnson nos proporciona é melancólico e definitivo. Os estudiosos apontam que essa mensagem final devia ser endereçada aos últimos governantes em queda. Como o rei Sinchariscum, certo? Que fugiu numa tentativa inútil de manter os cacos do império juntos. A cena é desse governante olhando para o pó do seu império. Ele percebe que seus pastores, generais e conselheiros não estão apenas dormindo, estão mortos. E o povo sobrevivente disperso, sem rumo.
O profeta decreta o fim da linha com todas as letras. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. É uma ferida terminal para a qual não existe ouro ou manobra que sirva como cura. E a história e a arqueologia confirmam a exatidão dessa ferida. A destruição foi tão completa que Nínive, a pérola do terror do mundo antigo, nunca mais foi reconstruída. Ela literalmente desapareceu sobre a areia da Mesopotâmia por séculos. Para a gente fechar, tem uma última observação sobre a natureza humana. Como o mundo ao redor reage à queda de Nínive. O texto aponta que todos os que ouvem a notícia batem palmas. Não existe luto internacional. Nenhuma solidariedade? Nenhuma. Há uma explosão de aplausos. O fim dessa superpotência traz um conforto absoluto para aqueles que viveram por gerações sob a sombra opressiva daquela crueldade. Essa reação serve como a grande síntese ética e teológica de Naum que o comentário evidencia. A lição imutável de que a justiça moral sempre tem a palavra final no grande arco do tempo. Maravilhoso. Quando o poder humano perde o respeito básico pela vida e pela dignidade, ele assina a própria sentença de ruína. Toda a sofisticação intelectual e militar provou-se incrivelmente frágil. E para quem nos ouve, é muito tentador achar que essa é uma realidade isolada num passado remoto, trancada nos livros. Mas o núcleo dessa narrativa não é sobre tecnologia militar de antigamente, é sobre monopólios de poder que se consideram intocáveis. Isso nos deixa com uma reflexão provocativa para a gente pensar durante a semana. Com certeza. Se prestarmos atenção nas dinâmicas globais de hoje, quais estruturas modernas de influência, blocos geopolíticos ou megacorporações agem hoje com a mesma presunção de Nínive? Estruturas que parecem absolutas e imunes, mas que no grande relógio da história podem ser apenas mais uma figueira esperando o momento certo para ser sacudida até o chão. A estética do poder muda com os séculos, mas a vulnerabilidade da arrogância humana continua a mesma. É o alerta definitivo. O poder destituído de justiça é, por natureza, uma ilusão com prazo de validade. Uma reflexão profunda que serve de bússola para observarmos o mundo ao nosso redor. E assim encerramos mais este mergulho nas lições da história. Que Deus abençoe todos os ouvintes.